Pra quem achou que não ia ter música nessa segunda parte, hein? Bora, gente. Força aí. Tô recebendo muito vídeo, pessoal, assistir aula de madrugada, viu? De madrugada pra dormir, viu? Posso começar? Mais 20 minutos de relaxamento. Cinco segundos. Voltei. Pronto. Voltou, parou com isso já. Voltemos para a segunda parte, então, da aula sobre sujeitos do processo. Litisconsórcio. Meus amigos, todo mundo já foi litisconsórcio nessa vida. Vou contar um caso para você aí, ó. Quando você tem uma namorada fixa e você tem duas amantes, vocês estão em litisconsórcio, sabia? São 3 no polo ativo, 3 pessoas juntas fazendo a namorada fixa sofrer. Então, como é que eu faço isso aqui no litisconsórcio? Todo mundo lembrando aí da vida, né? Povo ruim. Olha aqui. Litisconsórcio. Eu só posso falar de litisconsórcio na relação processual, correto? Então, todas as vezes que houver mais de uma pessoa na relação processual, seja na parte ativa ou na parte passiva, eu falarei então em litisconsórcio. Professor, mas qual que é a dinâmica do litisconsórcio? Meus amigos, quando eu ajuizo uma ação em litisconsórcio ou outras pessoas no polo passivo, litisconsórcio passivo, eu busco a economia processual, eu busco a duração razoável do processo, eu busco a entrega do bem da vida de forma rápida, ligeira. Então, lógico que é vantagem existir o litisconsórcio. Quem não quer, qual é o poder judiciário que não quer ações em litisconsórcio? Claro, defendendo aí as regras do devido processo legal, certo? Da ampla defesa, contraditório. Mas a parte principiológica é muito forte para existir o litisconsórcio, pela economia, pela duração aí, e por todo arcabouço jurídico que nós temos aí na Constituição Federal, de que a pessoa deve receber uma tutela rápida, o bem da vida rápido, porque são direitos fundamentais que sempre devem ser garantidos, tá certo? Então eu falei, ó, partes singulares, quando tem só um autor ou quando tem só um réu. E litisconsórcio? E litisconsórcio aqui, ó. Litisconsórcio, pluralidade. Minha língua é meio presa quando eu falo as palavras assim. Pluralidade de pessoas no polo ativo ou no polo passivo da relação processual, ou em ambos. Quando for em ambos, eu falo então em litisconsórcio misto, viu? Então, o litisconsórcio só está ligado às partes. Eu não tenho nada a ver, o litisconsórcio, eu não tenho nada a ver com a matéria de direito material. Com a matéria de direito material. Tá certo? O litisconsórcio, então, está ligado à quantidade de partes. Tudo bem? Pois bem, trouxe de amarelo. Gente, isso é maravilhoso. Olha o que eu trouxe de amarelo para vocês aqui. Não aplica o artigo 229 do CPC. Sabe por quê? Lá no 229, ele fala que quando os litisconsortes tiverem procuradores distintos, então eu tenho 3 empresas no polo passivo. Cada uma delas tem um advogado. Eles deveriam ter prazos em dobro no processo de trabalho, tendo em vista a natureza alimentar do crédito trabalhista, tendo em vista a hipossuficiência do trabalhador, a necessidade de receber rápido o seu crédito, como eu sempre falo em casa. É um sujeito que está lá com 10 filhos para criar. Vocês estão vendo aí a pandemia. Quando lança os R$600, a pessoa não quer saber de vírus, de nada. Vai todo mundo aglomerar para buscar, gente, R$600. Então a pessoa que tem uma ação trabalhista está na mesma condição. Ela não quer saber de nada, ela quer receber o dela, tá certo? Então nesse caso aqui, eu vou permitir que 3 advogados tenham prazos em dobro? Claro que não, porque senão eu vou alargar o processo. E o processo trabalhista, gente, ele tem que ser curto, rápido, com duração razoável, com economia processual, para entregar de forma célere o bem da vida, que é a satisfação dos créditos ao trabalhador. Tudo bem? Então vamos lá. Olha, então, professor, já que você falou que o 229 não se aplica, fala para mim aí qual que é a posição da jurisprudência, o TST, OJ 130, OJ 130, OJ 130, OJ 130. Não deixa
não deixa que eu aplique o prazo em dobro, viu? Não deixa que eu aplique o prazo em dobro para os advogados. Então, se forem litisconsortes, advogados diferentes, o prazo não é em dobro, o prazo é igual, é comum. Então, por exemplo, se o recurso, o prazo em dobro seria em 16 dias, o prazo para quem está em litisconsorte será normal, 3 empresas sempre em 8 dias. Sempre em 8 dias. Tudo bem? Vou colocar aqui exemplo. Vou colocar aqui exemplo. Eu trouxe o artigo 800 da CLT. No parágrafo 2º. Olha aqui, vou até chegar para frente, porque eu sou bom aqui nesse trem, viu? Gente, estou sofrendo, viu? Porque eu sou um analfabete. Até meu filho está me ajudando nisso aqui. Meu filho tem 6 anos. Tá bom? Mas mais que a obrigação dele, né? Já nasceu nessa era aí, ZYX, sei lá o que é. Então, vamos lá, olha aqui. Então, exemplo, eu coloquei o artigo 800, parágrafo 2º. Gente, exceção de incompetência territorial. Exceção de incompetência territorial. Também não vai ter prazo em dobro. Os litisconsortes, manifestação no prazo comum de 5 dias. Tá bom? Outro ponto aqui que eu tenho que destacar esse aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para destacar isso aqui para vocês. Vou escrever assim, ó, destaque. Tome cuidado. Viu? Vou trazer aqui, ó, destaque. Tomem cuidado. Destaque. Tomem cuidado com isso aqui. Com isso aqui. Tá bom? E vou colocar dentro de uma caixinha aqui para vocês verem, para ficar bem... Não, ficou muito paiado. Vou voltar com esse trem aqui. Não gostei, não. Coloquei destaque. Tome cuidado com isso aqui, ó. Mesmo nas ações, gente, relação de trabalho. Nós sabemos que o artigo 114 da Constituição Federal, ele trouxe... ele alargou a competência material da JT para julgar, além da relação de emprego, julgar também a relação de trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma discussão entre vendedor comercial autônomo, que não é empregado, e um tomador de serviço, essa competência será da Justiça do Trabalho. Tá certo? Mas nesses casos de relação de trabalho, que a matéria, o direito civil, né? Eles estão discutindo a matéria civil, só que a competência é da JT. Eu aplicaria, para esse caso aí, os prazos em dobro para litisconsortes? Também não vou aplicar, viu? E por quê? Essa OJ aqui, 310, ela segue a ordem de uma instrução normativa do TST, a instrução normativa 27. A instrução normativa 27 fala que eu vou aplicar nas relações de trabalho, avulso, representantes comerciais, eu vou aplicar as regras procedimentais trabalhistas do processo de trabalho. Então, não vai haver prazo em dobro. Tudo bem? Não vai haver prazo em dobro. Aí trouxe aqui, ó, para medida de conhecimento. Coloquei o artigo 11 da instrução normativa. Tá? Então, vou colocar assim, verificar o artigo 11 só para questão de conhecimento. Ficar por questão de conhecimento. Tá bom? Deixando bem completa essa apostila aqui. Pois bem, então vamos agora às espécies de litisconsórcio. Viu? Vamos às espécies de litisconsórcio, artigo 113, caput do CPC. Professor, por que você está falando de CPC? Meus amigos, o processo de trabalho, ele tem o artigo 8º e ele tem o artigo 769 da CLT, combinado com o artigo 15 do CPC. Esses 3 artigos, eles trazem a possibilidade de eu utilizar o processo civil e qualquer outro código, processo penal, direito penal, legislação especial, qualquer código para subsidiar a aplicação das normas trabalhistas. Isso quer dizer que, quando eu não tenho todas as normas processuais dentro do processo do trabalho, eu posso me utilizar subsidiariamente de normas processuais civilistas. Artigo 15 do CPC. Então, é por isso que eu venho trazendo aqui a aplicação quase incompleta dos litisconsortes do processo civil ao processo de trabalho. Tá bom? Então, vamos lá.
Litisconsórcio ativo, quando houver mais de uma pessoa que moveu a ação judicial. O litisconsórcio passivo é quando houver mais de uma pessoa respondendo àquela ação que lhe foi movida. Então, eu tenho, por exemplo, 2 empresas, 3 empresas no polo passivo, litisconsórcio passivo. Nas peças trabalhistas, para vocês pontuarem, vocês podem colocar assim, ó, quando a ação for contra 2 ou 3 pessoas. Mover a ação trabalhista, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, mover a reclamação trabalhista pelo rito ordinário, em face do litisconsórcio passivo, aí tracinho e põe o nome das empresas. Isso só mostra conhecimento, tá certo? Depois eu tenho o litisconsórcio misto, já falei lá no início. Então, quando eu tenho tanto mais de uma pessoa no polo ativo, como mais de uma pessoa no polo passivo. Momento da sua formação. Momento da sua formação. Momento da sua formação. Então, tem quanto a posição, ativo, passivo e misto, e quando do momento da sua formação. Primeiramente, inicial. Logo no início da ação, desculpa, gente, isso deve ser ganhar dinheiro, né? Não? O vida hoje em dia tem que ser assim, tudo custa dinheiro. Olha, então eu tenho aqui, ó, o litisconsórcio inicial. Desde logo, já na petição inicial, eu coloquei 1, 2, 3 pessoas, tá certo? Ajuizei minha ação e ela já está completa com todas as pessoas que vão participar daquela relação jurídica, processual, né? Depois eu tenho o litisconsórcio ulterior. Gente, todo litisconsórcio ulterior vai ser aquele que eu vou chamar para participar do processo depois que a ação foi ajuizada. O litisconsórcio ulterior, ele tanto pode ser ativo como pode ser passivo. Então, por exemplo, eu coloquei lá mover a ação com José... Não vou mexer com José e Maria, não. Eu movi a ação com Tício... Também não. Vocês já estão muito batidos. Eu movi a ação com Rashidreldes e Berekeldes. Rashidreldes e Berekeldes. Movi a ação com os dois, Rashidreldes e Berekeldes. E aí, depois, eu descobri que tinha mais um empregado, além de Rashidreldes e Berekeldes, que tinha mais um empregado que queria também participar da ação. Então, eu ajuizei a ação e depois eu aditei os pedidos, pedindo lá, colocando mais uma pessoa na ação. Rashidreldes, Berekeldes e Brocopildes, tá bom? Coloquei os 3. Então, essa aí foi a petição inicial com 2, e no posterior eu coloquei, e ulterior, de forma ulterior, depois da ajuizada da ação, eu coloquei mais um sujeito no polo ativo. Então foi o litisconsórcio ulterior, formado depois já do ajuizamento da ação, de forma ativa. E o litisconsórcio ulterior passivo é quando eu chamo, depois de ajuizada a ação, eu coloco um outro réu aí na ação. Vou dar um exemplo, eu tenho lá 3 réus, Churupito, Xereguebelo e Biriguibiriguidu, tá certo? Tem 3 réus. Tem a audiência inicial e o juiz manda, além de Churupito, Xereguebelo e Biriguibiriguidu, eu mando colocar mais um. Eu coloco lá Teteco de Biribiriu, tá certo? Então, ficou no polo passivo Xereguebelo, Biriguibiriguidu, Churupito e Teteco de Biribiriu, tá beleza? Então, esses 4 aí no polo passivo. Vou falar isso para vocês não ficarem escrevendo. Pois bem, meus amigos, e eu tenho o artigo 842, parágrafo único da CLT, marquei de azul, porque esse artigo 842 da CLT é um dos únicos, para não dizer o único, viu? Ele é o único da CLT que fala sobre litisconsórcio, tudo bem? Então nós temos aqui, ó, permite ambas as modalidades, tanto inicial como ulterior, sendo certo que o litisconsórcio ulterior se estabelece em regra quando for do tipo necessário. Tá? Nós veremos aqui o que é o tipo necessário também. Aquele que não pode deixar de participar do processo. Tá bom? Artigo 842. Pois bem, vamos lá quanto à obrigatoriedade ou não da formação do litisconsórcio. Eu sempre tenho que mover a ação com outra pessoa? Sempre no polo passivo vai existir a necessidade de outras pessoas?
Então, nós temos aqui, primeiro, o litisconsórcio facultativo. Eu posso colocar no polo ativo, então tem eu mais 2 colegas aqui de trabalho. A gente pode mover uma única ação em litisconsórcio, se quiser. Se houver identidade de empregador, identidade de fatos, tudo bem, posso mover. Mas não tem nenhuma regra específica, posso mover minha ação sozinho também. Compreendidos? Aí, meus amigos, eu tenho um litisconsórcio necessário. E aí eu tenho um litisconsórcio necessário. Tá? Deixa eu só... Estou tentando seguir a risca, viu? Isso aqui, para vocês não terem dúvidas na hora de estudar. Porque vocês vão ler a apostila e vai lembrar aqui de minha cara de Kombi aqui na tela. Tá, beleza? Então, temos o litisconsórcio necessário e está no artigo 114 do CPC. 114 do CPC. O litisconsórcio necessário, ele acontece não porque eu quero, não. Eu vou ali chamar meu colega, como eu falei lá, vou chamar Xereguebelo, Biriguibiriguidu, Teco de Biribiriu, Churupito. Vou lá chamar meus colegas para participar desse processo aqui no polo passivo. Olha, eu só posso chamar em 2 ocasiões. Quando for determinado por lei, disposição legal. Vou dar um exemplo aqui. No mandado de segurança, quando eu advogava, eu impetrava um mandado de segurança contra a Universidade Federal, pleiteando a isenção de pagamento para os alunos lá, com base no artigo, salvo engano, 236 da Constituição Federal. E aí, em algumas ações iniciais, o juiz entendia que a lei determinava que eu deveria não só colocar o órgão, como também o diretor responsável. E abriu um prazo lá para fazer a citação. Então, esse caso aí, é disposição legal. E depois, se não for por disposição legal, coloquei aqui, natureza da relação jurídica controvertida. Existem relações jurídicas em que, obrigatoriamente, as 2 empresas, processo trabalhista, devem comparecer, tá certo? Uma não poderia comparecer no polo sem a outra. Tudo bem? Eu trouxe aqui o conceito de litisconsórcio, de acordo com Marinoni, né? Vou colocar aqui, de acordo com Marinoni, trouxe o conceito. Então vai ser assim, ele trouxe, né? Expressa disposição de lei ou natureza da relação jurídica, afirmada em juízo. Já coloquei isso aqui, vocês vão ler rapidinho lá o conceito. Trouxe o litisconsórcio simples e unitário. Também está no conceito aqui. Tá, beleza? Vou terminar esse litisconsórcio necessário, ver se tem muita coisa aqui. Gente, está muito grande. Eu vou parar aqui, Eu vou parar a aula aqui. Tá certo? São 18 minutos já. E eu vou parar a aula, então. Nossa próxima etapa, a próxima aula será de litisconsórcio necessário. Eu vou continuar isso aqui e vou terminar isso aqui agora. Tá beleza? Grande abraço aí. Fiquem com Deus.